Boa noite, aluno. Boa noite, aluna, do curso de Sistemas de Informação da Fafit de Itararé. Aqui é o professor Rafael Ribas e hoje a nossa aula irá falar sobre o retorno sobre o investimento em usabilidade. Então, nós falamos bastante sobre a importância da usabilidade no sistema, tá? Qual a importância, perdão, a importância de aplicarmos, conceitos, aplicarmos design, mas sabemos que para a parte financeira, o que interessa são números, o que interessa é o retorno. O que eu vou ganhar se eu tiver um sistema mais acessível, mais utilizável, do que não investir nessa parte e desenvolver simplesmente um sistema adequado na cabeça do desenvolvedor. Tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? E dar aí um embasamento para que vocês, enquanto designers de sistema, tenham argumentos para poder refutar isso, né? Para poder apoiar a sua ideia quando você tiver esse intuito de promover esse estudo em usabilidade no seu sistema, implementar num projeto, né? Antes mesmo, às vezes, de levar ele para o usuário, tá? Então vamos lá? Custo ou investimento? Boa parte dos gerentes de desenvolvimento de software enxerga os custos com usabilidade como gastos adicionais e acredita que empregar práticas de usabilidade nos projetos demande muito tempo. Tá? Então é muito comum você ver que alguns sistemas, sites, softwares, às vezes não têm ali uma boa gestão dessa parte de usabilidade, justamente pelo o gerente estar enxergando isso como um gasto adicional ou então um aumento desnecessário do tempo de desenvolvimento. Esse cenário dificulta ainda mais convencer a alta administração da empresa a investir em usabilidade, uma vez que os investimentos em tecnologia da informação e comunicação, né, chamadas TICs, já são vistos como gasto. Então, é muito comum numa empresa você ver falar, por exemplo, que a aquisição de um novo sistema é gasto, tá? E às vezes a empresa está lá com 10, 15 anos utilizando o mesmo software, tá? Eles vão justificar às vezes que o que está funcionando não se mexe, né? Time que está ganhando não se mexe, mas por trás desses comentários, muitas vezes já foi avaliado, já foi feito orçamento com outras empresas e às vezes aquele investimento é visto como um gasto. E aí o gestor prefere continuar com o mesmo sistema ou então prefere continuar com o produto da mesma forma, né? Não implementando assim esses novos projetos de usabilidade, ok? A maioria dos gestores da área de tecnologia da informação, né, a área de TI, tem pouca formação financeira e não dá muita atenção para essa questão, tá? O negócio nosso mesmo é a parte de TI. E às vezes, quando nós falamos de projetos, de investimentos, né, nós não temos o conhecimento financeiro necessário para lidar com essa questão, certo? Consequentemente, muitas vezes, nós recebemos várias negativas, né, aos pedidos de recursos. Então, tudo isso, às vezes, acaba gerando, né, uma política de não utilizar, né, não fazer esse tipo de investimento, não solicitar porque já sabe que vai ser negado, né? Ah, nem vou pedir para fazer testes com o usuário, o pessoal vai negar, vai dizer que está bom, que é para se basear nos produtos anteriores, que com a mesma base de conhecimento dos produtos anteriores, a gente não vai precisar investir nesse também, tá? Então, às vezes, um jogo novo, um aplicativo novo, ele vem com a mesma base de conhecimento dos produtos anteriores. Então, às vezes, lá no início foi feito, né, um grande projeto na área de usabilidade e através daquele retorno daquele projeto anterior, o pessoal começa a desenvolver os próximos. E sabemos que não é bem assim, né? Às vezes um projeto tem características que o diferenciam daquele primeiro projeto ou daquele outro projeto que foi investido, né, um dinheiro na parte de usabilidade, tá? Então esse é um problema que nós da área de TI ou então os gestores da área de TI enfrentam quando eles querem, né, que seja empregado testes de usabilidade ou então melhorias no projeto de usabilidade do seu software, do seu produto.
Mas vamos lá, quais são os benefícios? Normalmente, a maior parte dos investimentos em TIC traz benefícios para outras áreas da empresa, tá? E às vezes não para a própria área. Portanto, ao tentar fazer uma relação de custo-benefício, o gestor de TI deve mostrar os benefícios que a sua área apresenta para as outras áreas da organização e que seus altos custos de operação são decorrentes dos sistemas que dão suporte às diversas áreas da organização e que seus custos próprios são uma pequena parcela do total. Então, às vezes, eu tenho lá um investimento bem alto na área de TI, né, de um sistema, de um software, e ao calcular o benefício, o gestor não deve esquecer de incluir as outras áreas da empresa, tá? Então, eu não posso pegar somente os benefícios que o setor de TI teve, mas eu devo considerar os benefícios da empresa inteira. Então, às vezes, falando assim, não só na área de software, mas a parte de hardware também, às vezes o alto investimento, por exemplo, em um equipamento novo de rede, um servidor, não é um benefício para o TI. Ah, mas antes já não dava problema, agora continua não dando problema, então o investimento não teve nenhum benefício. Porém, se eu for calcular nas outras áreas, né, o tempo de resposta dos outros softwares, das outras operações, às vezes eu vou conseguir calcular esse benefício. Então não podemos esquecer que não é somente a nossa área que vai ser afetada, né, por essas implantações, por esses projetos, mas sim a empresa como um todo. Então, tem um termo muito utilizado, né, do inglês, que é o Return on Investment. Nossa, meu inglês ficou chique agora, né? Que é o ROI, certo? Em inglês aí seria isso. Em português seria o retorno do investimento. Então, às vezes você ouve, né, isso, ah, tem que calcular o ROI. Você pensa, nossa, o que é ROI, né? Então, vamos lá para uma breve definição. Ao solicitar um investimento, o gestor de TI deve apresentar detalhes financeiros mensuráveis do projeto, a explicação da relação custo-benefício para os projetos e as demandas de TIC é um poderoso e essencial indicador para a tomada de decisão de investimento, certo? O retorno do investimento, que é o ROI, utilizado para medir o resultado financeiro de um investimento, é um importante indicador utilizado pelas empresas para a tomada de decisão sobre investimentos financeiros e pode ser utilizado pelos gestores de TI na justificativa para a solicitação de recursos financeiros, certo? Então, ao conhecer esse termo, né, ao saber que é um indicador, nós vamos buscá-lo dentro do projeto para apoiar a nossa argumentação, né? Então, tendo ali um número mensurável, é mais fácil de eu conseguir implementar aquele projeto, conseguir a aprovação dele. Então, o emprego das técnicas, né, ou de técnicas de usabilidade. Segundo Smith e Heinerstein, tá? Eu vou deixar aí na bibliografia, né, eles têm um livro que para você desenvolver projetos e produtos na metade do tempo, e olha só que já é antigo, né, de 91 esse livro. Sabendo que os primeiros 10% do processo de desenvolvimento, que é ali quando as principais decisões de design são tomadas, né, eles podem determinar 90% do custo de desempenho de um produto, o emprego de técnicas de usabilidade nesse estágio inicial pode ajudar a manter o produto alinhado com os objetivos da empresa. Tá? Então, nesses 10 primeiros por cento, né, dos 10% do início de um processo de desenvolvimento de software, eu tenho que sim me apoiar nessas técnicas de usabilidade, porque é muito mais fácil eu remodelar um projeto que ainda está no escopo, que ainda está no rascunho, do que eu precisar remodelá-lo depois dele pronto. Tá? Então, às vezes, alguma técnica que foi empregada ali identificou alguma gafe, algum erro de projeção, né, do sistema, que às vezes leva o usuário a aumentar a taxa de erro, que leva o usuário a ter uma dificuldade maior de aprendizagem, é muito mais fácil eu corrigir no início do projeto, né, fazendo um teste de usabilidade, testando os meus softwares e, consequentemente, economizar durante o restante do meu, né, do
desenvolvimento do meu software, ok? Então, sim, usar essas técnicas de usabilidade nesse estágio inicial pode ajudar a manter o produto alinhado com os objetivos da empresa. E toda empresa tem como objetivo reduzir custos e aumentar desempenho, tá? Então, é importante nesses primeiros momentos, né, do desenvolvimento, eu estar utilizando essas técnicas de usabilidade. Usabilidade se obtém da relação de atividades sistemáticas de engenharia de usabilidade ao longo do ciclo de desenvolvimento do projeto. E segundo a Bias e Mayhew, desculpa, de 94, né, tem também um livro deles ali na bibliografia, eles falam que o retorno sobre investimento gera muitos benefícios para os produtos desenvolvidos, tanto para a venda, tá, que é o uso externo, digamos assim, quanto para o uso interno. Então, eles têm para vocês ali alguns benefícios internos e alguns benefícios externos. Vamos lá? Retorno sobre investimento, né? Então, o ROI aí na parte interna. Então, nós temos aí o aumento da produtividade do usuário, certo? O usuário, às vezes, com o mesmo sistema, de repente, ele vai se tornar mais produtivo, né? Ele vai ter menos telas, mais produtividade, menos processos até ele atingir o objetivo. Redução de erros do usuário, né? Então, o usuário ele vai errar menos, consequentemente, as operações vão ter uma taxa de eficiência maior. Redução de custos de treinamento. Então, se o meu software ele tem uma aplicação, um modelo mental mais desenvolvido, né? Se ele tem ali vários recursos que possibilitem uma aprendizagem mais rápida, eu tenho uma redução de custos de treinamento. Então, às vezes eu preciso treinar meu usuário, treinar meu funcionário para estar operando o sistema, e se o sistema for bem intuitivo, eu quase que não tenho um treinamento, ou um treinamento mínimo, tá? Não preciso me perder ali, perder tempo explicando tela por tela, explicando processo por processo. Às vezes eu explico a operação como um todo e o próprio usuário consegue seguir o raciocínio do software. Economia obtida em fazer alterações no início do ciclo de vida do projeto. Então, aquilo que a gente sempre fala, é mais fácil eu mudar o plano de uma casa, por exemplo, no papel, né? Às vezes eu desenho a casa no papel, vejo ali, olha só, o tamanho desse quarto não vai dar certo para os meus móveis, por exemplo. Então é mais fácil eu estar mudando no início, né? Achando uma outra solução, do que depois de pronta a obra e eu enxergar esse erro, certo? E aí eu ter que fazer de novo uma alteração, trocar de móvel, né? Então, essa economia, ela é obtida no início, tá? Quando ainda está na elaboração do projeto. E a redução do suporte ao usuário, tá? Então, um projeto bem implementado, bem feito, né? Eu não preciso ficar o tempo todo dando suporte a esse usuário interno, certo? Vamos ver da parte externa agora. Então, na parte externa, né, o ROI da parte externa, eu posso ter, em primeiro momento, um aumento de vendas, né? Um aplicativo bem projetado, um jogo bem projetado, ele vai ter, consequentemente, um aumento de vendas, né? Que vai justificar já esse ROI. Redução dos custos de suporte e atendimento ao cliente, tá? Então, às vezes, eu tenho um bom sistema de suporte dentro do meu software, né? Se ele é bem implementado, não só a parte ali das tecnologias, mas a parte da usabilidade mesmo, né? Da aprendizagem do usuário. Eu tenho uma redução de custo de suporte. Às vezes, o suporte que recebe lá 2.000 solicitações mensalmente, com essa implementação de usabilidade, ele passa a receber metade disso. Então, isso também é um indicador, né? O atendimento ao cliente, eu posso ali mensurar a queda das reclamações, tá? Também é um outro ponto que pode servir aí como argumento para esse projeto, né? Essa implementação. A economia é obtida em fazer alterações no início de ciclo de vida do projeto. Então, você pode levantar isso também, né? Não só na parte externa, como na parte interna. Então, às vezes, quando eu tenho lá um produto anterior, eu consigo
justificar, falei, olha só, esse produto anterior não foi feito um teste de usabilidade e foi preciso mudar ali uma tela que atendesse a um dispositivo X lá, por exemplo, que não estava aparecendo. E nós não vimos isso no começo, não testamos exaustivamente em todos os tipos de é, dispositivos, né, celulares, enfim. E foi preciso depois fazer uma correção, foi feita uma atualização, isso gerou um certo custo. Então, você consegue usar isso como argumento para que você consiga fazer no início do próximo projeto, né, esses testes para evitar esse tipo de coisa. Redução dos custos de prestação de treinamento. Então, vamos supor que a minha empresa também desenvolve softwares e revende esses softwares para outras empresas. Então, às vezes, eu preciso, né, deslocar o meu funcionário, às vezes na compra do software já estava incluso um treinamento, eu preciso deslocar um funcionário até lá para que ele treine a empresa. E às vezes, quando o sistema é mais intuitivo, mais acessível, tem esses projetos, ele acaba sendo de mais fácil aprendizagem. Então, ou reduz o tempo de treinamento, né? Ou então, às vezes, o treinamento pode ser feito até mesmo à distância, de forma remota, tá? E o aumento da satisfação do cliente. Então, esse é o essencial. E às vezes a satisfação do cliente é difícil de mensurar, tá? A gente vai ver mais para frente ali, que é um outro tópico, mas o cliente às vezes não abre a boca para elogiar, ele abre a boca para reclamar. Então, como é que eu vou justificar isso no aumento da satisfação do cliente? Então, você pode ter como apoio disso um retorno da mídia especializada, às vezes as revistas especializadas, né? Ou até mesmo, hoje muito famoso, os vídeos de youtubers, né, que fazem reviews não só de hardwares, mas de softwares também. Então, às vezes você tem um canal especializado que vai falar bem do teu produto, que vai indicar as facilidades. Então, esse aumento da satisfação pode não ser sentido no cliente final, mas pode ser sentido, às vezes, na mídia especializada ou nos clientes especializados em marketing, né? Os clientes que ganham a vida falando bem ou mal de produtos, tá? Vamos lá, aqueles 10%, né? Então, uma aula de muitos textos aí, né, gente? Então, para tentar avaliar o custo total com usabilidade, o Nielsen, que é um autor aí muito famoso na área de HC, tá? Deixei ele também a bibliografia, né? O link do livro, que é o livro que foi utilizado na citação. Ele fez um levantamento em mais de 860 projetos que adotaram práticas de usabilidade. O estudo mostrou que o custo com as práticas de usabilidade ficam ali, né, mediando entre 8 a 13% dos orçamentos dos projetos. Então, com base nessas constatações e informações de outras pesquisas, ele concluiu que para aplicar as melhores práticas em usabilidade, o custo seria algo em torno de 10% do orçamento destinado ao projeto. Tá? Então, é muito comum dentro das grandes empresas você ter um orçamento ao projeto. Olha, foi destinado, foi liberado R$ 60.000 para você construir esse novo software, né? Para você dar cabo a esse projeto. Umas histórias bem legais, né, disso saem lá da empresas como Google, como a empresa Twitter, entre outras, no quais os funcionários que trabalham, eles têm um certo número de horas dedicado à empresa e eles têm também um certo número de horas dedicado a desenvolvimento de projetos próprios, né? Um grande exemplo disso é o Orkut, né, que foi desenvolvido por um programador no seu tempo livre dentro da empresa. Outras ferramentas do Google, como o Google Maps, entre outras, saíram de projetos internos, né? Seus próprios desenvolvedores vieram com essas ideias e, ao elaborar um plano de negócio dessas ideias, eles tinham que apontar isso, né, para a empresa. Qual era o retorno, qual era o custo, né, qual era a importância daquele projeto, e assim os projetos iam sendo aprovados ou sendo recusados. Tá? Então, o Nielsen também pegou, dentro dessas empresas, dentro dos seus estudos, esses projetos, tá, que foram levantados por essas grandes empresas. E hoje, alguns deles aí são muito lucrativos. Né? E outros projetos fora, né, como, vamos citar, por exemplo, aí o Instagram, e outros projetos que não nasceram da empresa, a empresa depois acabou adquirindo.
tá? Outra coisa que ele percebeu, gente, que o custo com usabilidade ele não aumenta de forma linear conforme o tamanho do projeto. Então, às vezes eu tenho lá 10% de 60 mil reais, vamos supor. Então, 6 mil reais eu vou gastar ali com testes de usuários, de repente um programador especializado, um designer de UX, né, que é o User Experience. São esses designers aí com alto gabarito, de repente eu contratar alguém de fora para vir e fazer uma assessoria. Então, às vezes eu vou ter lá 10% de um projeto de 60 mil. Porém, ao pegar um projeto maior, vamos pensar num projeto de 600 mil reais, aumentou 10 vezes. E às vezes aqueles 6 mil que eu gastei num projeto de 60 mil, quando comparado, eu vou gastar apenas 4 vezes mais, né? Então, às vezes eu vou gastar lá, ao invés de 6 mil, eu vou gastar 24. Tudo bem, mas é um projeto de 600 mil, 10 vezes maior, tá? Então, aqueles 10% que eu coloquei ali não significa que ele vai crescer de forma linear junto com o valor total do projeto. E aí, o ROI mensurável. Então, será que é possível mensurar o ROI, né, o retorno no investimento? Infelizmente, o investimento de 10% do orçamento do projeto em atividades de usabilidade nem sempre garante ter um ROI mensurável financeiramente, tá? Opa, deu um errinho aqui, deixa eu voltar. Diferente do que acontece, por exemplo, num sistema e-commerce, né? Vamos supor que você tem um e-commerce e você faz melhorias, você coloca lá técnicas que o cara compra com um clique só, ele tem ali os seus cartões de crédito salvo, de repente, ao adicionar um novo cartão, ele só aponta a câmera e todos os dados do cartão são jogados para dentro do sistema, né? Então, às vezes, esses testes de usabilidade, dependendo do sistema que você está empregando isso, é fácil você mensurar. Por exemplo, no e-commerce, como você tem ali, você tem um aumento de vendas. Nossa, isso foi, né, um ROI muito mensurável. Né? Eu tinha lá 10 mil vendas mensais e de repente subiu para 30 mil vendas depois que eu investi em usabilidade, certo? No entanto, qual é o valor do aumento da satisfação do cliente? Aquilo que eu falei para vocês, às vezes não aumentou a minha venda, né? Às vezes a minha venda continua a mesma, porém o cliente ficou mais satisfeito com o site, tá? Às vezes o cliente está satisfeito com o produto, mas isso não dá um retorno financeiro, né, mensurável, tá? Então vamos para um exemplo agora, né? Um exemplo aí de uma empresa que possui operadores de call center. Essa empresa tem uma jornada de trabalho de 6 horas por dia, com um tempo médio de atendimento de 3 minutos, tá? Então a gente pode imaginar que seja de vendas, que seja de suporte ao cliente, né? Mas enfim, vamos supor que seja de vendas. Então ela tem 100 operadores de call center, tá? Com atendimento médio de 3 minutos. O diretor da empresa, com o objetivo de aumentar o número de atendimentos, contrata uma empresa especializada em usabilidade para analisar o processo de atendimento dos atendentes. Então ele chamou essa empresa, a empresa veio, né? Depois de analisar o processo por alguns dias, por observação, a empresa especializada propõe uma alteração na interface do software, que registra os dados do atendimento. Tá? Então, ela percebeu ali que algumas telas poderiam ser poupadas, né? Ou que, então, alguns dados poderiam ser feitos dentro de uma mesma tela, enfim. Ela propõe uma alteração na interface, certo? Durante o desenvolvimento da nova interface, a empresa responsável envolveu alguns atendentes para conhecer o modo pelo qual eles trabalham, ouvir suas opiniões e avaliar o protótipo da nova interface que ela tinha planejado, certo? Então, ela chamou desculpe, ela chamou alguns funcionários, fugiu o termo da mente, e falou assim, olha, vamos testar aqui, né, essa nova tela que eu fiz. De repente ela projetou uma tela lá meio que para exemplificar, ouvir as opiniões, né, o modo pelo qual eles trabalham. Às vezes o usuário já tem uma manha, né, ele já descobriu um jeito de economizar tempo e eles lhe passam isso para a empresa. Depois de implantada a nova interface do software responsável por registrar os atendimentos,
O resultado foi de uma economia média de 20 segundos no tempo de um atendimento. Tá? Então, o que antes era 3 minutos, né, ou 180 segundos, passou a ser, então, 160 segundos, ou 2 minutos e 40 segundos, no tempo médio, certo? Então, vamos mensurar isso, vamos calcular para ver se a gente consegue obter o ROI, né, desse projeto aí, certo? Um dos ROIs. Lembrando que um projeto pode ter vários ROIs. A gente vai encontrar sempre ROIs positivos, lógico, né, para pautar ali a justificativa de ter aquele projeto de usabilidade. Então, a situação antes das alterações da interface, como que era? Então, 100 operadores em call center, trabalhando 6 horas por dia, com um tempo médio de atendimento de 3 minutos, tá? Então, se eu fizer um cálculo rápido, seriam 100, né, 100 operadores, vezes, vamos ver quantos atendimentos ele tem. Então, cada operador, ele trabalha 6 horas, certo? E dentro de um tempo de 60 minutos, ele faz ali um tempo médio de 3 minutos para cada atendimento. Então, se eu dividir 60 por 3, tá, eu vou ter ali o número de 20, né? Então, 6 horas vezes 20 minutos, 20 atendimentos que ele conseguiria fazer no dia. Então, cada operador ele tem uma média de atendimento, né, de 180, certo? Seria ali, desculpa, 180, 120, né? Eu calculei 3 vezes 60 aqui agora. 60 vezes dividido por 3 dá 20, né? E assim eu consigo então chegar ao número de atendimentos que cada um dos operadores de call center faz um dia, né? Então, 6 vezes 20 vai dar aí o número de 120. Agora, eu tenho 100 operadores de call center, então são 100 vezes 120, chegando ao número total de 12 mil atendimentos por dia. Tá? Então, eu consegui fazer um ROI, né, uma mensuração, antes da interface alterada. Vamos ver depois. Situação depois das alterações da interface. A modificação na interface gerando economia de 20 segundos, né, no tempo de atendimento. Sendo assim, o tempo que eu tinha antes foi modificado, tá? Então agora eu tenho 100 usuários, tá? Cada um trabalhando aí 6 horas por dia, né? 6 horas vezes 60 minutos, vezes 60 segundos, certo? Dividido aí por 160 segundos. Porque antes ele levava 180 segundos para atender, fazer um atendimento. 180 segundos menos 20 vai dar os 160 que ele leva agora. Então, eu posso calcular o número total de segundos que ele trabalha num dia, né? Então, 6 horas vezes 60 minutos vezes 60 segundos. E diminuir esse tempo total de segundos por 160, para me extrair o número de atendimentos. Tá? Lembrando que eu estou querendo obter o número de atendimentos que o meu sistema de call center faz no dia. Então, eu cheguei ao número de 135, certo? Então, 6 vezes 60, tá? Vezes 60 novamente, né? Dividido aí por 160, tá? Então, 6 vezes 60 vai dar 360, vezes 60 vai dar 21.600, dividindo isso por 160, eu chego ao número de 135. Então, antes eu tinha 120 atendimentos por cada operador, agora eu já tenho um número de 135 atendimentos para cada operador. Calculando então no total de 100 operadores, eu tenho lá 13.500 atendimentos por dia, certo? Então, é uma das formas de a gente mensurar aí um projeto dessa magnitude, né, dessa área, tá? Portanto, uma economia de 20 segundos, né, em média, para cada atendimento, a empresa passou de 12.000 para 13.500 por dia. Bom, gente, para concluir esse assunto, né, para a gente falar um pouquinho sobre a parte de mensuração de custos e tudo mais, investimentos, o que nós podemos concluir aí? Embora muitas vezes investimentos em usabilidade sejam vistos como gasto, é possível mensurar o ganho desse investimento. Então,
agora você está munido um pouquinho, você está com a mente mais aberta um pouquinho nessa parte financeira ou nessa parte de buscar indicadores de vantagem, de economia, tá? A usabilidade se obtém da realização de atividades sistemáticas, né, da engenharia de usabilidade ao longo do ciclo de desenvolvimento do projeto. Tá? Então, todos esses recursos que você está aprendendo, que você virá aprender mais para frente, você consegue aplicar ele ao longo do desenvolvimento do projeto, certo? Isso é a usabilidade, você aplicar todas essas ferramentas no desenvolvimento de um projeto, tá? Aplicando corretamente as técnicas de usabilidade, o retorno sobre o investimento em usabilidade gera muitos benefícios para produtos desenvolvidos tanto para a venda quanto para o uso interno da empresa, certo? Então, às vezes, é muito comum a gente ouvir o termo, né? Santo de casa não faz milagre. Às vezes a empresa tem um grande produto para venda, mas às vezes o produto que ela mesma utiliza não é com tanto esmero, assim, com tanta qualidade, tá? Então é possível a gente reforçar isso também mostrando para o nosso gestor, para quem vai financiar o projeto, quais são os ganhos, né, os benefícios de ter um sistema bem projetado também para o público interno da empresa, tá? Bom, pessoal, deixei um exercício aqui, é o mesmo que vai estar lá na plataforma. Esse exercício ele vai validar a presença de vocês na aula, certo? Conforme a norma ISO 9241, a usabilidade é definida como a capacidade que um sistema interativo de software oferece a seus usuários em um contexto específico de operação para a realização de tarefas de maneira eficaz, eficiente e agradável. Com fundamento nesse conceito, uma empresa deseja medir a satisfação dos consumidores de seus produtos e, para isso, desenvolverá um sistema de software. A equipe de desenvolvimento do sistema de software elencou os requisitos listados na tabela a seguir. Tá? Então, essa questão veio lá do ENAD, né, de 2014. Então, vamos ver quais são, né, esses requisitos elencados ali. Código do requisito. Então, o requisito 1, né, o RQ1. O que é a descrição desse requisito? Cada produto da empresa deverá ser avaliado por um usuário com um valor numérico entre -5 e 5. Então, o usuário vai dar a avaliação dele e vai ter um sistema ali que vai pontuar, né, entre -5 e 5. Requisito 2. Cada transação do sistema com o banco de dados cada transação do sistema com o banco de dados para registrar uma avaliação de um produto deve ser realizada em um tempo inferior a 20 segundos. Requisição 3 aqui, requisito 3. Cada operação do usuário deverá ser utilizada em até 3 telas. Aliás, deverá ser realizada, né, em até 3 telas. Então, o usuário vai precisar ali realizar uma operação, ele tem que fazer isso em até 3 telas, no máximo. Requisição 4. O sistema deve ter interfaces com sistemas legados, ou seja, o sistema novo ele deve ser projetado para interagir com os sistemas que já existem dentro da empresa. Requisição 5. O usuário consumidor irá se identificar pelo código do número de cadastro de pessoa física, ou seja, CPF. O usuário vai se identificar pelo CPF, tá? Então, a empresa, ao fazer essa análise de desenvolvimento de um software, né, no seu planejamento inicial, ela elencou ali esses 5 requisitos, certo? E agora vem a pergunta. Entre esses requisitos, o código que se refere à usabilidade, então, daqueles requisitos todos, qual é o código que se refere exclusivamente à usabilidade, certo? Será que é o requisito 1, requisito 2, requisito 3, requisito 4 ou requisito 5, tá? Então, fica aí para você essa pergunta, tá? Você vai responder lá no sistema e aí, logo após você responder, já está validada a sua presença, tá? Em um dia posterior a esse aí, eu vou colocar
um vídeo comentando sobre essas alternativas, né? O que são essas alternativas, esses requisitos, tá? Não sei se vocês já tiveram análise de desenvolvimento de software, né? Ou se vocês estão tendo, eu estou meio esquecido nesse momento, mas eu vou procurar saber se vocês já tiveram, vão ter, qual professor que está dando, enfim. Ou pode ser que vocês tenham em breve. Requisitos são necessidades que um sistema tem e o desenvolvedor vai levantar esses requisitos, né? E aí fica a pergunta, então, dentro desses requisitos, qual diz respeito à usabilidade, tá certo? Pessoal, nossa aula vai ficando por aqui. Sexta-feira tem mais uma atividade no Moodle, tá? Não é aula em vídeo, vai ser uma atividade. Fiquem atentos, tá? E para essa aula é essa pergunta, né? E depois eu vou abrir um fórum para que vocês comentem sobre essa alternativa. Por que vocês acham que é uma ou outra alternativa? Então, por enquanto, não terá a resposta certa, vocês vão responder e vocês vão justificar depois lá no fórum, tá certo? E aí um vai comentar a resposta do outro. O fórum ele vai ser avaliativo, né? Então vocês devem sim comentar lá no fórum, justificando a sua escolha, né, por aquela alternativa, tá certo? Depois de que eu fizer a leitura do fórum, eu vou encerrar o fórum, tá? O fórum vai ter o prazo até amanhã para vocês estarem respondendo. E aí eu vou encerrar o fórum e vou colocar depois um vídeo comentando qual era a resposta certa e o porquê. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula. Foge um pouquinho aí da nossa área criativa, vai mais para a área financeira, mas é algo que é necessário, uma arma a mais na nossa mão para que a gente possa utilizar aí nos nossos projetos, para justificar nossos projetos, tá bom? Um abraço, até breve.